Muito provavelmente vocês não ouviram falar dos heróis da fé. Histórias extraordinárias de Deus na vida deles. Jerônimo, Savonarola, Martinho Lutero, John Bunyan, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, David Brainerd, Guilherme Carey, Christopher Evans, Henrique Martin, Adonis Judson, Carlos. Talvez também vocês nunca ouviram falar em Hudson Taylor, João Patton, David Livingstone, George Miller, Pastor Reese, Pastor Tyler Lyman Woods, Jonathan Goldford. Talvez vocês nunca ouviram falar de James Reagan. Eu conheço a história de cada um deles, que é o... Cada um tem uma história para contar. Pessoas flutuaram. Pessoas manifestaram o poder de Deus no bairro, nas igrejas. Pessoas sacudiram a terra, mexeram com o sol, mexeram com a lua, mexeram com a estrela. Pessoas que bagunçaram os seus tempos. Deus se manifestou ao extremo. Foram pessoas que foram capazes de fazer as pernas amputadas voltar a existir, braços amputados voltar a existir, olhos que não haviam voltar a enxergar, ou até mesmo pessoas sem o globo ocular está enxergando. Foram as pessoas capazes de fazer o sobrenatural. Quer ouvir delas? Foram pessoas que abriram mão da sua vida, não se preocuparam em comer, beber, casar, se dar casamento. Estavam um pouco se importando se tinha ou se não tinha. Estavam um pouco se importando com a sua carne, com o seu querer, com o seu desejo, com o seu anseio. Só pensava em agradar a Deus, agradar a Deus, agradar a Deus. E Deus se agradava dele, se agradava dele, se agradava dele. Fazia sinais, prodígios, maravilhas. Foram pessoas que deram testemunho incríveis. Pessoas que foram fuziladas e não pegou bala alguma. Foram pessoas que foram afogadas e não se afogaram. Foram pessoas que foram colocadas para ser queimadas e não se queimaram. Foram pessoas que foram colocadas à mais rígida prova e não foram reprovados. Ei, quer saber deles? Foram pessoas que foram levitadas aos olhos de todo mundo, levitadas dentro da igreja, levitadas fora da igreja. Foram pessoas que foram capazes de operar sinais, prodígios e maravilha. Foram pessoas que foram capazes de ressuscitar muita gente. A história por trás dos heróis da fé é simplesmente sobrenatural. Se eu acho que Deus me usou para a ressurreição, Deus me usou para o sobrenatural, se eu acho que isso é muito, na verdade não é nada comparado aos heróis da fé, aquilo que eu sei deles, coisas maiores, superiores àquilo que Jesus e os discípulos apóstolos fizeram no seu tempo. Pessoas que não amaram suas vidas, não se preocuparam com vaidade, com corpos físicos lindos. Pessoas que não se preocuparam em satisfazer a sua carne. Queriam agradar a Deus, agradar a Deus, agradar a Deus. E tudo que Deus lhe deu foi a salvação de seus familiares. Vocês querem saber deles? Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim. Um jovem pregador chamado Mayer deixou um registro histórico. 2 grandes heróis da fé entrou na sua casa um dia, Stanley Smith e Carlos Studd, e se hospedaram lá. E ali foi o maior período de milagre que aconteceu. E olha que esse pregador vivia precipitado, pregando e ao mesmo tempo triste. Porém, quando ele viu esses dois só querendo ir de casa em casa, pregar o evangelho por todo os Estados Unidos, não se importando se ia ter o que comer, se ia ter o que beber, se ia ter onde dormir, só queriam pregar, pregar, pregar. Aí ele encontrou o caminho da felicidade. Maia se uniu a ele e passou a ser feliz eternamente. A felicidade está. Martinho Lutero tinha um amigo íntimo por nome Micônio. Um dia Micônio chegou perto de Martinho Lutero, que estava perto de um rio,
e achou que ele estava triste e perguntou: posso te ajudar? E Martinho Lutero disse: não, eu persevero em oração. E ali o Micônio sentiu um pesado seu pecado e entendeu que tinha que ser como Lutero. Martinho Lutero disse: a minha maior felicidade é estar o tempo todo orando ao Senhor, ou de joelho, ou sentado na beira de um rio, ou em pé em cima de um monte, ou deitado na cama. Minha felicidade é extrema. Quando faço isso, eu fico infeliz se eu não falo com Deus ou se eu não faço nada por Deus. E Micônio entendeu isso e passou a fazer isso e passou a ser hiper feliz. Os dois passaram a ser hiper felizes. Jesus está sempre nos chamando para trabalhar. Na época dos heróis da fé, um certo herói da fé tocou um jovem repórter de uma forma profunda. Ele não sabia quando esse homem dormia. Queria entrevistar ele de madrugada, estava acordado orando, de manhã estava acordado orando, de tarde acordado orando, de noite acordado orando. Sabe o resultado disso? Vou te dizer. O resultado disso foi que um determinado momento falou: dá para tu parar de orar para eu falar contigo? Ele dá. Por que você fica o tempo todo orando, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Porque aí ele respondeu: eu vim aqui nessa cidade e estou pregando 20 dias e ninguém se converteu, então resolvi jejuar um dia inteiro e ficar orando o tempo todo para eu ver conversão. Eu insisto e só ir embora dessa cidade depois que eu ver conversão. Mas eu posso te pedir ajuda? Você ora comigo? Para conversão e tu vai à igreja comigo? Ele: tudo bem, eu oro. E ficaram orando. À noite foram para a igreja. Ali deram oportunidade para ele pregar. Ele pregou, todo mundo viu a luz de Deus nele e no amigo dele, o repórter. E todo mundo que não era crente se converteram. Também tem outra herói da fé, a irmã Dabney, uma cristã muito humilde, dedicada à oração. Seu marido era o pastor e eles foram chamados para abrir uma obra no subúrbio, habitado por pobres, bêbados, traficantes e tudo que tu possa imaginar de ruim. Presta atenção no que aconteceu. No primeiro culto não houve ninguém. Não foi ninguém. Deram outros cultos, não foram ninguém. Eles ficaram desenganados. Campo dificílimo. Povo depravado. Mas resolveram clamar ao Senhor para atrair os pecadores aos cultos e os salvá-los. Fizeram um voto com o Senhor. Senhor, vamos fazer um voto e vamos cumprir, hein? É o seguinte: se o Senhor atrair os pecadores e a gente poder salvar com a mensagem, a gente vai se entregar à oração e a jejum 3 dias e 3 noites dentro da igreja, de madrugada, 3 dias e 3 noites, de madrugada de manhã, de meia-noite a meio-dia. Presta atenção. Todas as semanas, durante 3 anos, são 3 dias de jejum, de dia e de noite, dentro da igreja. Todas as semanas, durante 3 anos. Minha filha, meu filho, Deus encheu a igreja, salvou muita gente. O Senhor Deus teve que dar para eles até um prédio inteiro para caber tanta gente. Como Deus se agradou daquele voto? Que? Jejum 3 vezes por semana, dia e noite, só para ganhar alma? Agora, toma um prédio. Na campanha de Piemont, Napoleão Bonaparte dirigiu-se aos seus soldados com as seguintes palavras: todos vocês ganharam sangrentas batalhas sem canhões, atravessaram caudulosos rios sem pontes, marcharam incríveis distâncias descalço, acamparam inúmeras vezes sem comida, tudo graças à vossa audácia. Repito, tudo vossa a sua audácia e perseverança. Só que eu tenho que dizer uma coisa para vocês: isso não é nada.
porque ainda falta muita coisa para alcançarmos. Isso não é nada, porque falta muita vitória para obtermos. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso?